Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 31 ao 33. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha, no parágrafo 87 a seguir. Para texto esta manhã, eu desejo usar isto: o testemunho de uma verdadeira testemunha. Testemunho é testemunha. Essa é a razão que eu li as duas escrituras diferentes, uma de testemunho e outra de uma testemunha. Agora, um testemunho antes, uma pessoa tem que
ter uma experiência antes que elas possam testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é a verdade. E são chamados para dar testemunho. E então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser alguém me contou certa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Agora, eu penso que, sendo que nós vemos da nossa congregação que a vida é tão frágil, então que a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isto. Você tem que estar positivamente seguro que isto é correto, porque nós não sabemos que tipo de fim a que nós chegaremos. Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus e ter tudo isto selado então, de uma vez por todas, porque quando nós chegamos no fim da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente, talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso, e nós talvez digamos qualquer coisa, ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. Porém, veja você, se nós a tivermos ancorados em Cristo, não importa que enfermidade nos tome, ou em que condição nós estejamos quando formos, já está resolvido. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia, não da vossa morte, porém da vossa redenção. Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido na minha, quando eu estive há algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ainda viva e podia ouvir. Eu estava de um lado da cama e minha irmã estava de pé ao meu lado, e mamãe olhou para cima e disse: o meu primeiro e a minha última, eu sou o seu primogênito. Dolores é a sua última,
com 9 meninos há 9 meninos e a menina. A mamãe começou a dizer que Billy, você me tem dado de comer, e porque eu suponho que, estando no ministério, eu tive mais possibilidade de fazê-lo, e tem cuidado de mim. E Dolores, você me amou e ajudou-me a fazer o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas, e disse: logo, Billy, você guiou-me a Cristo e tem cuidado de mim espiritualmente, e quando eu estava errada, você não hesitou em dizer-me que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. E eu disse: e mamãe, nós temos, alguns dos rapazes bebem. E eu disse: nós partimos seu coração. E como amor de mãe, ela disse: Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda. Eu disse: mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa. Ou ela disse que ela não ia voltar para Amalpile 409. E ela disse para mim, eu disse: mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a sua pessoa em diferentes formas. E eu disse: primeiro, eu, sendo em nossa família, e nós vivíamos ao lado do Sr. Walter, ali na Utica Park, e nós não conhecíamos nada a respeito de igreja. Eles eram católicos. E eu disse: eu comecei a estudar. Agora, como a Igreja Católica diz que Deus deu seu grande poder para a sua igreja, e disse para a sua igreja somente um corpo de crentes, seja o que fizerem, está bem? E eu disse: então, se eu estudei isso, então eu comecei a descobrir que há quase 900 diferentes corpos organizados de crentes. Então, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse-lhes: apenas descartem esta palavra, vocês não o necessitam dela, isso é apenas uma história, e então vocês podem seguir adiante e fazer, e seja o que vocês disserem, estará bem. Não a Bíblia, porque a igreja, seja o que for que a igreja diga, mamãe, eu não poderia basear nenhuma fé, porque a Igreja Católica diz uma coisa, a Igreja Luterana diz que é dessa maneira, a Igreja Metodista disse: não, ambas estão erradas, é dessa maneira. A Igreja Batista diz que é de alguma outra maneira. E 900 crenças diferentes, eu não poderia basear nenhuma fé nisso. Porém, eu disse: o que eu fiz, mamãe, eu voltei, li a Bíblia e ensinei exatamente da maneira que os apóstolos a disseram. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Onde eles disseram o batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. E eu a ensinei exatamente da maneira que eles a ensinaram. Mamãe,
eu obtive os mesmos resultados que eles obtiveram. E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que veio em nosso meio e faz a mesma coisa que Ele fez para eles ali no passado, Ele faz por nós hoje. Sendo assim, sua promessa é: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. A palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós poderíamos convocar esta manhã. Uma delas, vamos pensar na árvore. É o outono do ano. E quando o tempo do outono está agora, e nós tomamos uma folha que é como uma vida, e nós somos, se nós nascemos de novo, nós somos uma folha na árvore da vida. E esta árvore que nós vemos por aqui nas florestas, a vida finalmente sai da folha, porque a estação está terminada para a folha. E essa vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos bem certos disso, quando nós contemplamos isso das nossas próprias janelas agora, que tão logo que a vida deixa a folha cairá. E esse é o corpo que nós enterramos, porque a vida que estava nessa folha volta de onde ela veio, para baixo através da árvore até a raiz, e ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Porém, nesta estação, o sol se movimentou para longe, ou a terra se movimentou para longe do sol, e está seguindo a órbita, à medida que dá a volta, e ela fica bem longe, e o tempo frio está se dirigindo para a terra. Sendo assim, a raiz retém a vida dessa folha até que a terra novamente se movimente de volta, e então não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará, porém ela tem que esperar por uma outra estação antes que ela volte. E hoje isso nos dá um grande testemunho, como uma testemunha do Deus da criação, porque quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, isso é uma vida ou uma estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó de onde ele veio, e o espírito desce até de onde ele veio, ou sobe, melhor dizendo, para onde ele veio, para Deus, o qual o deu, e ali haverá uma outra estação, e esta estação que virá será a estação
imortal. E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disso. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós, porque este velho corpo corruptível, sobre qual Satanás ainda tem poder, cairá no pó da terra. Porém, quando essa estação, esta é a estação errada agora, esta é a estação mortal, porém a estação imortal está vindo. Quando o imortal vier, ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornados a ele desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Tudo na terra dá testemunho. O sol se levanta no leste para mostrar-nos o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos refrigério ao entardecer. Nós estamos cansados quando o sol se põe. Isto dá testemunho que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.